Centro Educacional Emanuel, professora Anne Caroline, tudo bem? Segundo ano com vocês. Hoje iremos dar início a mais uma semana de videoaulas. Bem-vindos às nossas videoaulas de Geografia e Matemática. Manaus, 11 de maio de 2020. Hoje é segunda-feira. Hoje os nossos comentários estão ativos. Deixe um comentário lá no canal do YouTube com o seu nome e o nome da criança escrito presente, tá bom? Não esqueçam de deixar um comentário com o nome do responsável e da criança e escrito presente, porque hoje estão ativos, tá bom? Os nossos comentários aí no YouTube. Nosso grito de guerra, vamos todos. Crer no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Atos capítulo 16, versículo 31. Desejo a todos uma ótima semana, que ela seja abençoada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Vamos lá iniciar? Bem-vindos à nossa nona videoaula de Geografia. Lição 4. Formas de orientação espacial. Páginas 307 e 308 do seu livro integrado. Hoje os meus ajudantes são Ayla, Adria, Bernardo e Carlos. Vamos iniciar nossa videoaula? Vou ler pausadamente e explicar para vocês. Os meios de orientação são vários. O Sol, a constelação do Cruzeiro do Sul, no hemisfério sul. A bússola. Entretanto, para utilizar qualquer um deles, é preciso conhecer os pontos cardeais, que são a base desses meios de orientações. Os pontos cardeais são 4: norte, sul, leste e oeste. Os meios de orientações, crianças, os pontos cardeais são quantos? São 4, muito bem. Quais são esses 4? Norte, sul, leste e oeste são os nossos pontos cardeais. Muito bem. Observem a imagem. As orientação pela constelação do Sol, né, do Cruzeiro do Sul. Aí temos a imagem de uma bússola. Muito bem. Qual o significado de GPS? Quem sabe o que é um GPS aí? Muito bem. Quem já viu um GPS? Isso. GPS é um sistema de posicionamento global e consiste numa tecnologia de localização por satélite. Originalmente, o GPS foi criado em 1973 para facilitar os sistemas de navegação. Hoje, utilizamos bastante o GPS, não é verdade? Pergunte aí para o adulto que está do seu lado. Utilizamos muito para nós nos localizarmos para chegar em um determinado lugar. Os Ubers, quem já andou de Uber, principalmente, tem lá. Eles se localizam para chegar no determinado lugar usando o GPS, que está toda a localização e aonde você quer chegar. A constelação do Cruzeiro do Sul é uma das mais importantes para os povos do hemisfério sul. É uma das formações mais conhecidas do céu meridional. Localiza-se próximo do Polo Sul e sua visualização só é possível no hemisfério sul ou regiões do hemisfério norte.
próximas à linha do Equador. Observe aí a imagem da constelação do Cruzeiro do Sul. E ela é muito importante para os povos do hemisfério sul. É o meio de localização deles. A bússola é um instrumento de navegação e orientação baseado em propriedades magnéticas dos materiais ferromagnéticos e do campo magnético terrestre. A palavra bússola vem do italiano bússola, que significa pequena caixa de bucho. Alguém aí já viu uma bússola? Geralmente aparecem em filmes. Quem aí já observou em filmes uma bússola? Essa bússola, ela tem o norte, os ponteiros norte, sul, leste e oeste. Também é um instrumento de navegação e orientação. Os pontos cardeais são elementos de orientação e localização na cartografia, visto que se relacionam com a posição do Sol. O Sol nasce no mesmo lado do horizonte e se põe no lado oposto. Por isso, esses lados estabelecem os pontos cardeais. Quem são os pontos cardeais que a professora falou lá no início da aula? Quem lembra? São quantos? São 4, né? Os pontos cardeais. Muito bem. Quem são eles? Norte, sul, leste e oeste. São os nossos pontos cardeais. Não esqueçam. Quais são os instrumentos que servem para orientação espacial? Vamos conhecer? Os principais e mais conhecidos dentre eles são a rosa dos ventos, a bússola e, mais recentemente, o GPS. A rosa dos ventos é um instrumento extremamente importante por apontar e dividir os diferentes pontos de orientação cartográficas, conhecidos como pontos cardeais. Quem são os nossos pontos cardeais? Norte, sul, oeste e leste. E são 4, né? Aí você observa a imagem que tem ao lado a rosa dos ventos e o nosso famoso GPS. Como as pessoas se orientavam no passado? Como será que elas se orientavam? Como é que elas sabiam onde estavam? Vamos descobrir. Os povos antigos se orientavam pelas posições das estrelas para reconhecer facilmente o céu. Eles imaginavam, a partir de certos grupos de estrelas, figuras no céu. Esses grupos de estrelas ocupam determinadas regiões da esfera celestes designadas por constelações. Olha como os povos antigos se orientavam através das posições das estrelas. Legal, né? Aí no livro de vocês, na página 307, vamos todos na página 307 fazer a leitura. Observe as ilustrações e leia o que os meninos falam. O primeiro menino que está segurando o cachorro, fazendo a leitura do que ele está falando, Ayla. Muito bem, Ayla. E o segundo menino, louro, que está
tomando sorvete, fazendo a leitura Adrian. Isso, Adrian. Agora eu vou fazer a leitura com vocês. Todos juntos me acompanhando. O primeiro menino. Eu moro perto do museu. Onde fica a sua casa, João? Aí ele fez uma pergunta para o João. Onde fica a sua casa, João? João responde. Segundo menino. Minha casa é a primeira à direita da padaria, Diego. O Diego falou onde mora, né? Que ele mora perto do museu, como vocês podem observar, e fez uma pergunta para o João. E o João respondeu para o Diego: minha casa é a primeira à direita da padaria. Aí embaixo, vamos continuar a leitura. Fazendo a leitura, Bernardo. Muito bem, Bernardo. Agora vamos todos ler juntos. Quando queremos chegar a algum lugar, precisamos conhecer o caminho até lá. Normalmente, procuramos saber o nome das ruas, das avenidas ou das praças por onde deveremos passar. A localização de um edifício, de uma casa comercial ou de um monumento bem conhecido, próximos ao lugar desejado. Os pontos de ônibus, as estações de metrô ou de trem. Se passarmos por túneis, viadutos, rios, bosques e etc. Quando queremos chegar a algum lugar, sempre observamos se tem um ponto de referência, né? Se vamos passar por algum túnel, por algum viaduto, rios, bosques e etc. Para chegarmos em nossas casas, quando nós queremos dar um endereço para alguém, para chegar até lá, a gente sempre dá um ponto de referência para ajudar a pessoa na localização, né? Para se acharem, para encontrar o determinado local. Fazendo a leitura, continuando Carlos, na página 307. Muito bem, Carlos. Vamos todos agora ler juntos. Orientar-se quer dizer ir à procura do Oriente. O que significa orientar-se? Quer dizer ir à procura do Oriente, que é o lugar em que o sol nasce. Ou seja, orientar-se é localizar-se ou achar a direção certa pela qual seguir. Para nos orientarmos, é preciso identificar o que fica à direita, à esquerda, em frente e atrás dos pontos de referência que escolhemos. Vamos observar a imagem na página 308. Todo mundo na página 308, vamos observar a imagem. Essa imagem aí nós podemos observar que tem, vamos lá? Uma livraria, né? Flores, banco. Aqui no meio nós temos polícia, sorvete, que é uma sorveteria, correios, restaurante. Aqui no outro lado, museu, escola e um supermercado. Aqui no lado direito, nós temos o museu, escola e um mercado. Observem aí, estão observando? Esse é o meu lado direito. No meu lado esquerdo, nós temos uma livraria, uma floricultura onde vende flores, um banco, estão observando? E na parte do meio,
Nós temos restaurante, correio, polícia e uma sorveteria. Observaram? Aqui é meu lado direito, e aqui o meu lado esquerdo, e aqui o meio. Essa imagem que está aí no livro de vocês. Observaram? Observe que aqui tem um círculo bem aqui, ó. Tem um menino. Ele está no meio. Aí vocês observem o lado direito, o lado esquerdo, o que tem à frente e o que tem atrás. Vamos continuar. Fábio está em frente da fonte da praça. Mais à frente está a agência de correios. À direita de Fábio está a escola em que ele estuda. À esquerda estão o banco, a farmácia e a floricultura. Atrás dele está o quarteirão onde ficam a delegacia e a sorveteria, como eu expliquei para vocês na imagem. Observem aí na imagem do livro de vocês novamente. Vejam com atenção o que tem à direita, à esquerda, à frente e atrás da onde está Fábio. Para vocês responderem à atividade, tá bom? Essa atividade nós faremos correção na próxima aula. Então, respondam com atenção. Desde já agradeço os responsáveis pelo acompanhamento de seus filhos. Lembre-se, criança, que vocês são os melhores, tá bom? Façam com atenção, caprichem na letrinha de vocês. Lembrando também que todas essas atividades valerão nota. Então, façam a correção corretamente sempre que a professora Anne estiver fazendo a correção, tá bom? Tenham atenção. Então, vamos continuar. Na página 308, primeira questão. Se Fábio estivesse na calçada da escola, de frente para a praça, o que estaria à direita de Fábio? Você já sabe o que é direita, né? Então, prestem atenção aí na imagem de vocês para responder as questões. B. Se ele seguisse em frente e virasse à esquerda, o que encontraria? C. Se ele seguisse pela esquerda, o que encontraria? Só vocês observarem lá na imagem. Lá tem Fábio, ele está circulado em laranja. Observe o que tem do lado direito, lado esquerdo, na frente e atrás e respondam a atividade. Somente a primeira questão vai da número 1, a letra A, B e C. Aqui concluímos mais uma videoaula. Até a próxima aula de Geografia. Bem-vindos à nossa 9ª videoaula de Matemática, lição 8, Números Ordinais, páginas 155, 156 e 157 do seu livro integrado. Hoje os meus ajudantes são Murilo, Guilherme, Oliver e Isabelle. Os números ordinais indicam um número de ordem ou posição, numa série, primeiro, segundo, terceiro, quarto e em diante, representados maioritariamente de forma abreviada, primeiro, segundo, terceiro, quarto e em diante. Números ordinais são os que indicam a ordem que o ser ocupa na série. Exemplo: primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo,
oitavo e etc. Os números ordinais variam em gênero e números. Exemplo: primeira volta, primeiros resultados, as segundas eleições e etc. Números ordinais, observem no desenho, nós temos as número 1, número 2 e número 3. Forma abreviada do número 1 ao 10. E forma por extenso. Extenso é de como é a escrita desse número. Aqui nós temos o número 1, primeiro, 2, segundo, 3, terceiro, 4, quarto, 5, quinto, número 6, sexto, número 7, sétimo, número 8, oitavo, número 9, nono e número 10, décimo. Aqui é uma forma abreviada do número 1 ao 10 e a forma por extenso, como é a escrita desses números. Vamos continuar. Aqui nós temos a forma abreviada do número 11 ao 29 e a escrita por extenso. O 11, 11º ou 1/10. 12, 12º ou 12º. 13, 13º. 14, 14º. 15, 15º. 16, 16º. 17, 17º. 18, 18º. 19, 19º. 20, 20º. 21, 21º. 22, 22º. 23, 23º. 24, 24º. 25, 25º. 26, 26º. 27, 27º. 28, 28º. 29, 29º. Formas abreviadas e formas de escrita por extenso de cada número. Aqui nós temos do número 30 ao 90. 30 fica trigésimo, aí vocês continuam a família. 31º, 32º, 33º em diante. 40, quadragésimo. 50, quinquagésimo. 60, sexagésimo. 70, septuagésimo ou setuagésimo. 80, octogésimo e 90, nonagésimo. Continuem a família. Aqui nós temos do número 100 a 1000. Número 100 fica centésimo, 200, duzentésimo, 300, trecentésimo ou tricentésimo, 400, quadrigentésimo, 500, quingentésimo, 600, sexcentésimo ou seiscentésimos, 700, septingentésimo ou setigentésimo, 800, octingentésimo, 900, nonigentésimo ou nogentésimo e 1000, milésimo. Acabamos de descobrir os nomes, né, do número 1 ao 1000 e a forma de abreviação e a escrita por extenso. Vamos continuar. Aí no livro de vocês, na página 155, observe as crianças. Estão observando? Cada criança está numa roupa diferente, tem uma cor de cabelo diferente, né? E elas estão em filas. Observem aí que temos primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, 6 crianças em uma fila, né? E os números ordinais, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Para vocês responderem às questões da página 155, que agora a atividade é com vocês. A professora vai ler cada atividade, tá bom?
cada questão. Vocês irão responder com atenção e na próxima aula nós iremos fazer correção. Complete os espaços com as palavras corretas. Ana está de camisa amarela e ocupa o lugar na fila. Você vai procurar a Ana de camisa amarela, vai contar e vai colocar em que lugar ela está ocupando na fila. Andréia, de vestido laranja, está em... Qual é a posição que ela está ocupando? A Andréia está de vestido laranja. Bruno, de bermuda marrom, ocupa o lugar na fila. Qual é o lugar que ele está ocupando? Pedro, o mais alto, está em... Você vai lá contar e vai dizer onde Pedro, qual é o lugar que ele está na fila. Bia, de calça listrada, está em lugar na fila. Vai ver também qual é a colocação dela. Eva, de blusa de bolinha, está em... Vai procurar a Eva de blusa de bolinha e vai colocar qual é o lugar que ela está na fila, ocupando, tá bom? Os números ordinais são usados para indicar a ordem, posição ou lugar de pessoas ou objetos. Abram todos na página 156. Conheçam os números ordinais até o 20º. Nós já conhecemos os números, ordinais até 1000. Aí no livro de vocês tem até o 20º. Nós já conhecemos, Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Aí vem o 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º e o 20º. E assim por diante vocês continuam a leitura. Também podemos utilizar os números ordinais para indicar a ordem das tarefas do dia. Copie as frases abaixo na ordem das atitudes que você tem quando escova os dentes. Fazendo a leitura, Murilo. Muito bem, Murilo. Secar as mãos e a boca, colocar creme dental na escova, escovar os dentes, lavar a escova, abre a torneira, enxágua a boca. Nós temos 6 aí. Isso é uma resposta pessoal, você vai colocar. Qual é a primeira coisa que você faz? A segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Caprichem na letrinha, escrevam corretamente, tá bom? Na ordem que vocês fazem aí na casa de vocês, certo? Vamos continuar. Fazendo a leitura, Guilherme, da primeira questão. Muito bem, Guilherme. Pinte o primeiro carrinho de azul. B, o terceiro carrinho de amarelo. C, o quinto carrinho de vermelho. D, o quarto carrinho de verde. E, o segundo carrinho de laranja. Observem as cores e aonde estão cada numeral e pintem da cor que está pedindo aí, tá bom? Vamos continuar. Segunda questão, fazendo a leitura, o Oliver. Muito bem, Oliver. Escreva por extenso os números ordinais. Tem aí o número 6, 3, 5, 9, 8, 4, 20, 7, 2 e o 10. Vocês vão escrever por ordem desses números aí, os ordinais por extenso. Por extenso é o nome de cada um deles. Aí na página 156 tem os números ordinais do primeiro ao 20º, tá bom? Terceira questão, fazendo a leitura, Isabelle Custódio. Muito bem, Isabelle. Complete as sequências, tá aí? Número 1, aí vocês vão ver quem é que tá faltando. Aí terminou em quinto. Aí do quinto, vai ver qual é o número que tá faltando. Lembrando que aí, se vocês observarem, tá em ordem crescente e em ordem decrescente, tá bom? Do número menor para o maior e
do menor para o maior. Só observarem e prestarem atenção para não fazer errado, tá bom? Aqui concluímos mais uma videoaula. Iremos fazer correção na próxima aula. Lembre-se que vocês são os melhores. Caprichem na letrinha de vocês. Desde já agradeço pais responsáveis, tá bom? Pelo acompanhamento de seus filhos. Até a próxima aula.